Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com os amados irmãos. Estamos dando início nesse momento o momento do culto ao Senhor, de adoração ao Senhor. Em especial hoje nós temos um motivo de gratidão a Deus, um culto de ação de graças nesse momento pela vida de Esther Mariana. Então esse é um dos motivos principais de alegria da nossa igreja em poder agradecer a Deus pela vida de Esther, pelo cuidado que o Senhor sempre teve para com ela, para com a sua mãe, sua família. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor de fato pela vida da Estherzinha. Então, irmãos, essa manhã nós temos um culto de adoração ao Senhor, uma devocional voltada especialmente ao Senhor, mas também com esse motivo principal de podermos estar adorando a Deus em agradecimento, em espírito de gratidão a Deus pela vida de Esther. Então nesse momento eu convido você a estar orando conosco, curve a sua fronte, vamos orar a Deus por esse momento de comunhão com o Senhor e de comunhão aqui com os irmãos. Oremos. Querido Deus e Pai bendito, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, na beleza da tua santidade. E te agradecemos por mais um dia de vida na tua presença, pelo milagre da vida que o Senhor concedeu a nós, pelo milagre da salvação que vem do alto. Obrigado, Deus, pela vida da tua igreja, pela vida dos teus servos e servas, dos pequeninos aos adultos, ó Deus, a quem tu tens abençoado e guardado profundamente. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos essa manhã diante da tua presença, para com toda a gratidão do nosso coração agradecer também pela vida de Esther, Senhor. Obrigado, Pai, pelas tuas ricas bênçãos de misericórdia derramadas na vida da família dela, sobre a vida dela, a tua proteção, teu cuidado para com a tua pequena serva, para com as crianças da igreja, para com o teu povo, Senhor. Nos abençoa, Senhor, continua nos direcionando com a graça do teu Espírito, iluminando a nossa mente e o nosso coração para a glória de Jesus Cristo. Porque é pelo nome dele, o nome que está acima de todo nome, que nós oramos e agradecemos. Amém. Eu convido você, antes de fazermos a leitura do texto de Deuteronômio, capítulo 6, o versículo de 1 a 9, que está no nosso boletim, a louvarmos ao Senhor com um hino, apesar dele não constar aí no nosso boletim, mas vamos louvar com o hino de número 367. Eu convido você a abrir o seu inário nesse momento, abra o seu inário, o seu novo cântico, e vamos louvar ao Senhor com o hino de número 367. Vamos, com esse hino em forma de oração, agradecer a Deus, louvar ao Senhor pela vida das nossas crianças, as crianças da nossa igreja, as crianças da Igreja Presbiteriana do Brasil, e que o Senhor as abençoe e conceda graça e misericórdia a cada uma delas. Vamos louvar com o hino de número 367 do nosso novo cântico. Os pequeninos
queridos amados irmãos, que alegria poder louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor pela vida das crianças, agradecer ao Senhor por todo o cuidado, por toda a proteção que o Senhor tem concedido. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora sim, eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, conforme consta no nosso boletim. Deuteronômio, capítulo 6, no versículo de 1 a 9. Por favor, eu vou fazer a leitura e os irmãos assim acompanhem a palavra de Deus. Deuteronômio 6, de 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprissem na terra a que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta com o cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e deles falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e também nas tuas portas. Amém. Que o Senhor nos abençoe na sua palavra lida, e que estejamos assim guardando as palavras do Senhor no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. Queridos irmãos, eu convido vocês mais uma vez agora a estarmos louvando o nome do nosso Deus com cânticos espirituais. Louve ao Senhor, se alegre ao Senhor nesse dia do Senhor, no dia do ajuntamento solene do povo de Deus. Graças a Deus, irmãos. É o Senhor e o digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele
Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Seja o trono, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Foi do agrado de Deus que em todo Ele tenha supremacia. Glória do Pai, Ele é a viva expressão do seu ser, pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Seja o trono, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi o agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Nunca houve nada que a Ele não pertença, em tudo existe graça, cantemos sim. Teu povo
Muito bem, queridos amados irmãos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o seu santo nome por tudo que o Senhor tem nos concedido. Eu convido a todos agora a abrirem suas Bíblias lá na carta de Judas. Nós vamos meditar na palavra de Deus essa manhã, no versículo 1 e versículo 2 desse texto. Judas, versículos 1 e 2. Rapidamente você indo a Apocalipse, só é voltar, e aí fica mais fácil achar a pequena carta de Judas. Diz assim a palavra de Deus na carta de Judas, versículos 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Eu quero só fazer uma rápida leitura numa outra versão. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo, e misericórdia e paz ao amor vos sejam multiplicados. Essa é a versão corrigida da palavra de Deus, a revista e atualizada, na verdade. Queridos irmãos, nós vamos orar. Não existe outro igual. Sei que você é assim, diferente de mim. Então todos nós somos únicos, apesar de toda essa diferença, apesar das características que são herdadas dos nossos pais. Deus me fez e fez você com formas diferentes, com a personalidade diferente. Então todos nós temos características que nos diferenciam uns dos outros. E os cristãos na vida dele, principalmente com o mundo, seja criança, seja jovem, adulto ou anciãos. Havia uma disputa entre os antigos acerca dessa epístola de Judas, mas como sua leitura é extremamente útil e como não contém nada que seja inconsistente com a pureza e com a doutrina apostólica da palavra de Deus, ela é recebida no cânon das Escrituras como uma carta autêntica. Ainda alguns ainda dizem que mesmo um texto tão curto talvez não precisasse de uma longa explicação como tem o seu conteúdo. Mas, segundo Calvino, homens dissimulados haviam entrado na igreja com o nome de cristãos, com o objetivo principal de levar pessoas fracas, pessoas mais frágeis na doutrina dos apóstolos, pessoas que eram mais inconstantes e até outras que eram de fato não estudavam a palavra de Deus. Então esses grupos estavam levando essas pessoas a menosprezarem a Deus, né, a colocar Deus de lado. Então Judas explica primeiro aqui que os fiéis não deveriam ter sido influenciados por indivíduos dessa natureza, pessoas que estavam trazendo erro para dentro da igreja, né, pelos quais essa igreja foi sempre rodeada desses hereges, pelo menos nessa época aqui do século I. Mas os cristãos deveriam, segundo Judas, observar o procedimento deles para diferenciá-los dos cristãos, para poder enxergar nesses irmãos da igreja e ver que esse grupo sim, esse grupo segue ao Senhor, esse grupo busca a palavra de Deus, mas esse não, esse está querendo dissimular a palavra de Deus, está querendo inverter a palavra de Deus. E no início da carta de Judas, ele faz uma saudação à igreja, que estava sendo, naquela época, bombardeada de heresias por falsos mestres, o que é não muito diferente dos nossos dias. Hoje muitas igrejas têm surgido aí nas esquinas com ensinamentos totalmente contrários à palavra de Deus, e com isso nós ficamos extremamente preocupados com os rumos que a igreja evangélica brasileira tem tomado Brasil afora. Mas felizmente existem cristãos verdadeiros que têm buscado fazer a diferença com as suas vidas
E com isso eu gostaria nessa manhã de falar nesse trecho sobre esse tema, características de um servo de Jesus Cristo, né? E seja ele criança, jovem, adulto e ancião, mas características de um servo de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, aqui Judas é um servo de Deus, é o que ele começa dizendo na sua carta, escrevendo, dizendo assim, aí no verso 1, Judas, servo de Jesus Cristo. Então, essa característica de servo o faz declarar ser de Deus, ser alguém submisso, subjugado ao Senhor, alguém sujeito ao nosso Senhor Jesus Cristo. E isso no cristianismo significa duas coisas. Primeiro, que foi Cristo quem concedeu esse ofício que nós exercemos, o ofício de servo. E segundo, que devemos realizar fielmente aquilo que nos foi confiado. Aquilo que somos, nós devemos dar testemunho. Então, a palavra servo, ela, no original grego, ela tem o significado de doulos, que quer dizer escravo. Essa é a tradução para a palavra. É aquele que é submisso. Também a mesma expressão para diáconos, aquele que serve, aquele que é zeloso, aquele que é abençoador. E o título mais importante de alguém é ser servo de Cristo, sendo submisso a Ele, servindo a Ele, tendo todo o zelo possível pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Além de tudo isso, nós temos que ser abençoadores. Essa é uma das características importantes para a vida do cristão. Aqui pode surgir uma pergunta sermonária, né? De início, podemos perguntar assim: somos de fato servos de Deus? Você pode se perguntar e dizer assim: eu sou servo de Deus? Né? A nossa vida, a minha vida, demonstra que servimos a Deus? Somos parecidos com Jesus Cristo? Lembra do início aqui da introdução sobre as características, aquilo que herdamos dos nossos pais? Será que herdamos de Cristo aquilo que Ele nos concedeu? Nós temos as características de dons, os dons do Espírito Santo, fruto do Espírito em nós para parecermos com o nosso Pai? Pois o servo não faz o que quer, é o que o Senhor Jesus nos ensina, mas o que Ele quer, o que Cristo quer. Por isso que o chamado dos apóstolos era uma clara evidência para eles mesmos de que não desejaram o ofício por vontade própria. Nenhum deles surgiu dizendo: eu vou ser apóstolo, eu quero ser apóstolo, eu vou estudá-lo e vou fazer um curso para ser apóstolo. Não, o Senhor Jesus chamou cada um deles, convocou cada um deles para ser apóstolo. E eles não poderiam ser chamados para o ofício se não o fizessem fielmente. Se eles não cumprissem fielmente, não poderiam ser chamados para ser servos do Senhor. O servo precisa ser fiel, do menor ao maior. Esse servo precisa ser fiel ao Senhor a quem ele serve, sendo zeloso pela obra do Senhor e servindo com amor. Essa é a primeira característica. A segunda característica é o chamado. Judas disse que foi chamado por Cristo. Aí no versículo 1, lá na parte B do versículo, ele usa a expressão aos chamados amados em Deus Pai. Ele, assim como foi chamado, né, ele se refere também aos irmãos, se dirige aos irmãos da igreja a quem ele está escrevendo, dizendo aos chamados amados de Deus Pai. Então, aí Judas nos leva a um segundo ponto, aonde o verdadeiro cristão aqui é convocado e amado por Cristo para servi-lo. Não é? Quando ele diz aí aos chamados santificados, não é? Em Deus Pai, somos chamados em Cristo Jesus. E essa expressão chamados, irmãos, ela indica todos os servos fiéis. Aqueles que foram chamados é porque serão fiéis. O Senhor Jesus dará essa característica de fidelidade a cada um. E esses o Senhor tem separado para Ele mesmo. Então, é interessante como a palavra de Deus nos traz essa intenção, esse direcionamento daqueles que são chamados e amados no Senhor, a serem fiéis no Senhor, assim, para servi-lo. Há uma palavra no grego chamada vocatis, né, que indica nessa frase aqui do texto de Judas a expressão de soberania da parte de Deus. Né? Vocatis vem de vocação, de chamado.
aquele que chama verdadeiramente, né? Chama de fato para a salvação, aqueles a quem ele escolheu, e esse chamado é justamente conhecido por vocação eficaz. É um dos pontos do calvinismo no qual nós estudamos. E essa vocação eficaz é a pregação que entra no coração daquele que ouve, e aquele que ouve vem a crer e vem a seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Na versão da Bíblia de Almeida, a revista corrigida, ela traz a palavra santificados. Na revista atualizada, ela traz a expressão amados, né? Deus só santifica a quem Ele ama, os seus filhos, né? A todos aqueles a quem Ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. E essa santificação, irmãos, não é a que buscamos no dia a dia. Por exemplo, Josué capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então, aquela que Deus já estabeleceu uma vez por todas na nossa conversão, esse chamado, essa santificação, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O autor aos Hebreus, também lá em capítulo 10, versículo 14, porque com uma só oferta, a oferta de Cristo, e ela foi eficaz, a sua morte na cruz do Calvário, aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Então veja, nessa passagem a graça de Deus é operante aqui, né? Ela aprove escolher como tesouros em vasos de barro, que somos nós, os vasos de barro, mas aprova ao Senhor nos escolher para poder colocar o seu tesouro precioso dentro de cada um de nós. E ele diz que os homens não se antecipam a Deus de maneira alguma, e que eles nunca vêm até Ele enquanto Ele não os atrai. É o que Jesus vai falar lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, Calvino, escrevendo, por exemplo, sobre Judas, traz um pensamento de seu discípulo Teodoro de Beza, sobre os cristãos serem chamados e santificados por Cristo. Beza diz assim, traduzindo as suas palavras: aos chamados, santificados por Deus Pai, ou seja, aos verdadeiramente chamados, tal como a palavra significa, né? Reservados, separados por Deus do mundo ímpio e guardados por Cristo, tendo sido confiados ao seu cuidado e proteção. Então, é preciso lembrar que os verdadeiros crentes são conservados por Deus, são separados por Deus, são protegidos pelo Senhor. É o que Judas vai se expressar lá no texto, quando ele diz: e guardados em Jesus Cristo. E interessante que a palavra guardar aqui é a mesma que conservar. Conservar era um processo que ocorria através do sal, por exemplo, naquela época. Não havia geladeiras ou frigobar naquela época, né? É impossível ali naquele tempo ter essas coisas, mas essa palavra aqui de guardar tem o mesmo sentido de conservar. E o uso do sal, no qual o Senhor Jesus também vai falar sobre o sal, né? Da luz do sal, aqui o sal tem o sentido de preservação, preservar os alimentos para que esses não apodrecessem. E de acordo com esse pensamento aqui, todos os salvos só permanecem salvos por causa da proteção de Deus, por causa da conservação que vem do Senhor, segundo descrito: sem Cristo estaríamos em perigo de morte. Satanás nos pegaria como presas fáceis, mas estamos sob a proteção de Cristo, nosso guardião, para que ninguém pereça, nenhum daqueles que ele recebeu de Deus, para poder cuidar, conservar e abrigar. Então, essa é a segunda característica daquele que é fiel no Senhor, daquele que é chamado pelo Senhor, é ser guardado e conservado. Uma terceira característica que Judas nos ensina aqui essa manhã é o crente, já sendo ele fiel e já foi chamado e é amado pelo Senhor e conservado pelo Senhor. Esse crente é desejoso da graça de Deus, ele deseja a graça de Deus.
do pequeno ao grande, ele deseja o Senhor. Ele tem essa vontade clara no coração de querer a presença de Deus. Então é o que Judas vai nos falar aí no versículo 2, quando ele diz assim: misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Essa saudação, que a gente chama de saudação tríplice, onde ele fala da misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados, sobre os crentes, é um desejo de que o favor de Deus esteja sobre todos os fiéis. Você não só deseja a misericórdia, a paz e o amor para você, mas o deseja para os outros, deseja para o seu irmão, deseja para a criança, para aquele adolescente, para o jovem, para o adulto, para o ancião. Você deseja isso para a igreja de Cristo. E Judas aqui deseja, e é interessante que a gente traz essa palavra aqui, desejar, no sentido de impetrar. Como impetramos a bênção apostólica? Levantamos as nossas mãos e desejamos, né? Direcionamos aí essa misericórdia, graça e paz a todos aqueles que são servos do Senhor. Então Judas faz isso aqui, ele impetra aqui uma tripla bênção, ou podemos chamar de um favor do Senhor Deus, sobre todos os fiéis, sobre todos aqueles que pelo seu chamado faz parte, são participantes do Evangelho e da Igreja de Cristo. Deus os regenerou pelo seu Espírito para a novidade de vida, fez assim do pequeno ao grande. Ele próprio os tem preservado por meio de Cristo, para que não desfaleçam da salvação. Então é isso que o Senhor tem feito para com sua igreja, tem feito para conosco, comigo e com você. Pela graça pela ação da graça de Deus, ele nos mostra também a sua misericórdia. É o que Judas vai mostrar aí no versículo 2, na parte A. Ele vai destacar a palavra misericórdia. E nós já entendemos que é uma ação da graça de Deus para nos mostrar a sua bondade, né? O seu amor para conosco. A misericórdia aqui é sinônimo de graça. E Deus agiu em nosso favor com a sua graça, através da sua misericórdia. A misericórdia de Deus significa o mesmo que graça. E Paulo fez muito uso dela nas suas saudações. A graça é o efeito da misericórdia. Bem sabemos que não há outra razão pela qual Deus nos tenha abraçado em amor, nós pecadores, mesmo como Paulo diz, ainda que pecadores, mas Deus nos amou. Se ele não tivesse feito isso, ele de fato teria nos consumido. Mas ele teve misericórdia das nossas misérias, das nossas fragilidades, das nossas limitações, dos nossos erros. Por isso que Judas nos traz essa palavra extremamente importante acerca da misericórdia. Mas ele também nos leva a meditarmos aí no versículo 2, na parte B do versículo 2, onde ele usa também a expressão graça. Pela graça, Deus nos dá paz, né? Por meio da sua graça, Deus nos dá paz. E a paz aqui, né, ela tem uma expressão lá no grego, um significado de Irene. Essa é a expressão. Significa um bem-estar, uma reconciliação. E há duas espécies de paz. Uma que o mundo oferece, e os irmãos já com isso acabam lembrando do que o Senhor Jesus nos falou sobre isso, né? Há duas espécies de paz, e a primeira é aquela que o mundo nos oferece, e a outra é a que Jesus nos oferece, né? Então as pessoas podem ter uma paz enganosa, baseada em coisas, pessoas, nos bens, ou ter aquela que Jesus nos oferece. Aquela que vem dele, ela é constante e independe das circunstâncias que estamos vivendo. A paz, a palavra paz no dicionário tem como significado tranquilidade, uma calma, um sossego, uma paz ligada à felicidade, coisas que nesse mundo, de fato, você deve concordar comigo, é extremamente difícil, né? Nós temos paz relacionada a esse mundo, às coisas desse mundo, né? Então as pessoas procuram ter paz em vários lugares, mas a paz ela não é encontrada ali na esquina, ela não é encontrada num bairro, numa cidade, numa região qualquer, num outro país. Muitos querem até sair do Brasil para morar na Europa, porque acham que vão encontrar paz, uma violência diminuída ou quase zero em alguns países.
Então, não é em lazer também que se encontra paz, mas a paz deste mundo depende das circunstâncias, do espaço geográfico em que você vive. Essa é a paz do mundo, que no muito ela dá. Você precisa se isolar, você precisa encher a sua casa de grade para que a violência não chegue até dentro de você, para que você tenha paz, para que você tenha momentos de paz. Então essa é a paz da parte do mundo. Mas Jesus deixou uma outra paz. A paz verdadeira, a paz que de fato nos traz uma felicidade real. E essa só tem no único verdadeiro Deus, Jesus Cristo. A paz que Jesus tem para nós não precisa de um lugar especial aqui na terra, mas ela se apresenta até nos piores lugares, nas piores situações, nos piores momentos como esse que passamos, de pandemia, dessa calamidade. Ainda assim o crente tem paz se ele está em Cristo Jesus. Você não pode ter uma casa boa, um carro do ano, ou não ser um milionário, mas se você tiver Jesus Cristo no seu coração, então você vai receber essa paz que o mundo não tem. Em meio aos conflitos você tem paz. Em meio às turbulências e dificuldades você tem paz. Por isso Judas nos traz essa palavra aí, nessa tríplice bênção, nessa impetração da misericórdia, da paz e da graça. Por isso ele vai lá nos ensinar que pela graça também Deus nos mostra o seu amor. É o que diz aí no versículo 2, agora na parte C, fechando o texto, quando ele diz, e o amor vos sejam multiplicados. Com o amor de Deus derramado em nossos corações, irmãos, assim como Paulo se expressa lá no capítulo 5, versículo 5 de Romanos, né? O nosso amor para com os outros deve estar em constante movimento, não é para estar parado, não é para estar ali estagnado num canto. Por isso ele deseja que essa multiplicação da misericórdia, da paz e do amor de Deus seja para conosco. Ele deseja isso para mim e para você. E interessante que essa parte aqui que ele deseja a multiplicação da misericórdia, paz e do amor, não é apenas de Deus para com os homens, pois isso já é perfeito da parte de Deus, incondicional. O que podemos dizer é que Deus desejando essas coisas para nós, não vai haver falhas, não vai haver um dia em que a paz, a misericórdia e o amor se limite, diminua, pare e só comece no outro dia. Isso vindo da parte de Deus não existe. Mas o que Judas está direcionando essas palavras aqui para nós é justamente o amor de um para com o outro, de um irmão para com o outro irmão. Ele deseja que todas essas coisas se multipliquem para com o nosso próximo, para com aquele que a gente ama, e isso se multiplique todos os dias. Esse é o desejo de Judas para comigo, para com você e para com a igreja. Queridos irmãos, eu quero concluir lembrando o que aprendemos nesse texto da carta de Judas aí no versículo 1 e 2. Nós aprendemos nesse texto que um verdadeiro cristão ele tem certas características, tem características peculiares, e que a primeira delas é ser servo de Deus, estando sob o cuidado de Deus, o cuidado de Cristo, sendo conservado, guardado por Ele, assim como aprendemos que aquele que é chamado, é separado, protegido pelo Senhor. Também nós somos desejosos, devemos ser desejosos de ver o agir da graça de Deus. Portanto, nós temos essas características, você tem essa característica, você criança, você adolescente, jovem, adulto, ancião, tem essa característica, você pode analisar essa característica em você. A palavra de Judas essa manhã nos traz a aplicação necessária para a nossa vida, para podermos pôr em prática no nosso dia a dia aquilo que o Senhor nos concede. Ele nos traz um desafio: ter atitudes que apresentem Jesus e que demonstrem que o servimos com amor. Judas, quando escreve a esses irmãos, a esse povo, ele demonstra essas atitudes e pede que os irmãos também tenham essas atitudes e que apresentem Jesus, demonstrem Jesus, testemunhem dele com suas vidas. Mostre que você serve com amor. Mostre que você tem a certeza, a convicção de que de fato você foi chamado, você é amado pelo Senhor,
você tem as características de Cristo. Nós podemos encontrar um hino belíssimo e que podemos cantar, o hino 312, que tem o título Trabalho Certo, né? Que nos traz lá as palavras daquele que trabalha para Cristo, porque foi amado, que é sujeito ao Senhor, porque foi chamado, daquele que reconhece e testemunha do Senhor Jesus Cristo, porque ele foi amado pelo Senhor. Por isso, essa manhã nós agradecemos a Deus pela meditação que o Senhor nos concedeu da sua palavra, a termos essa característica do Senhor em nós, seja criança, adolescente, jovem, adulto. Por isso, nós agradecemos a Deus em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero nesse momento poder convidar você a fazer duas orações. A primeira é para o momento do ofertório, apesar de não estarmos no templo nesse momento, de não estarmos recolhendo os dízimos e as ofertas que são alçadas ao Senhor, que na verdade nós devolvemos ao Senhor aquilo que primeiro Ele nos concedeu, mas nós queremos não deixar de fora jamais, faz parte do culto, faz parte da liturgia, o momento do ofertório. Eu quero orar com você nesse momento por fidelidade ao Senhor e gratidão pelas ofertas e cesta da partilha, na qual quando estamos juntos o fazemos. E quando não estamos, os irmãos têm assim se comprometido com a obra de Deus, devolvendo ao Senhor aquilo que Ele primeiro lhe concedeu. Vamos orar nesse momento por isso. Curva a sua fronte, eu convido você a orar ao Senhor. Querido Deus e Pai bendito, nós te agradecemos por tudo que fizemos até aqui, pela tua graça e misericórdia, pelo que o Senhor nos concedeu conforme a sua vontade. Obrigado, Senhor, por todo momento, no dia a dia, que o Senhor tem concedido ao seu povo a provisão, tem providenciado o pão de cada dia na nossa mesa, tem concedido trabalho, tem concedido saúde, tem concedido capacidade, competência, inteligência, tem concedido, Senhor, livramento, tem concedido bens materiais, e que esses bens jamais venham a substituir ao Senhor, mas o Senhor tem nos concedido bênçãos materiais para que também possamos abençoar a outros. Obrigado, Senhor, pelas ricas bênçãos de misericórdia que o Senhor nos tem dado, por toda a providência do nosso vestuário, por toda a providência do nosso alimento na nossa mesa. Enquanto dormimos, o Senhor providencia o pão. Obrigado, Deus, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelos nossos pulmões, nos quais nós usamos para poder, logo depois, produzir a nossa voz, podermos estar falando. Obrigado pelo nosso corpo, Senhor, que o Senhor tem concedido a cada um de nós. São tantas e ricas bênçãos de misericórdia que o Senhor nos tem dado. Por isso, no momento em que devolvemos a Ti, Senhor, aquilo que primeiro Tu nos deste, nós não estamos apenas devolvendo dinheiro porque o Senhor precisa desses valores, mas nós Te devolvemos fidelidade, porque a obra de Deus continua, a obra de Deus precisa andar, o templo do Senhor precisa ser organizado, precisa ser consertado, precisa ser mantido também aos obreiros, as obras que são realizadas, as obras missionárias, as obras de ação social, os compromissos fixos. Ó Deus, são tantas as coisas que precisamos manter para a glória de Cristo, não para a nossa glória, não para o nosso bem-estar, não para o nosso lazer, mas sim para mantermos a obra do reino de Deus em andamento. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos concedeu. E nos concede, Pai, consciência de fidelidade e gratidão ao Senhor quando devolvemos os dízimos, as ofertas, e o fazemos também com a cesta da partilha para aqueles que precisam de alimento. Em nome de Jesus, nós te oramos, agradecidos por tudo. Amém. Queridos irmãos, mais um outro momento de oração, antes do nosso final. Nós vamos separamos aqui no nosso boletim, se você não está com o boletim impresso, hoje não teve condições de fazer isso, mas nós enviamos via WhatsApp para todos aqueles que estão com ele. Então, dentro da nossa liturgia, nós colocamos um momento aí de intercessão pelas nossas crianças, pelas crianças da igreja. Claro que essa oração ela vai se estender a todas as outras crianças das igrejas do nosso presbitério, das igrejas da nossa IPB em todo o Brasil e fora do país,
nós estenderemos essa oração a todas as crianças do nosso país. Mas eu quero destacar aqui esse momento de intercessão hoje, neste culto pela manhã, e também nós teremos uma semana de intercessão a partir de amanhã pelas crianças da nossa igreja. Eu quero destacar aqui o nome delas. Nós estaremos orando nesse momento e durante toda a semana por Esther Mariana, que a Estherzinha, né, é um dos motivos pelos quais nós estamos agradecendo a Deus nessa manhã. Um culto de ação de graças desejado pela irmã Vandete, pela irmã Nadi, pela sua mãe, é o nome dela, Micaela? Milena, irmã Milena. Então, desejoso por toda a família de darmos esse culto em ação de graças pela viagem que a nossa irmãzinha Esther Mariana está para fazer para a Itália, vai morar com a mamãe, deixando muita saudade, mas nós somos gratos ao Senhor pela ação, mão poderosa do Senhor na vida de Esther, na vida da sua mãe, na vida da sua família. Ó Deus, como nós te agradecemos, Senhor, pelo cuidado, pela proteção e pelo zelo pela tua serva, que ela certamente crescerá na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fortalecida, porque tem o Espírito do Senhor Deus sobre essa serva. Então nós estaremos orando agora por Esther Mariana, por Esther Vitória, a minha filha, orando por Caio, por Arthur, por Gabriela, por Ivone, por Anita, orando por Débora, por Bruna e Eloá, orando pelo pequeno Miguel, por Alisson, por Alexia, orando por Laura, por João Vitor, por Sara e por Júlia. Então nós estaremos orando nesse momento, intercedendo por essas crianças. Mais uma vez, curve a sua fronte e ore conosco, interceda de todo o coração para a glória de Cristo. Vamos orar. Querido Deus e Pai bendito, mais uma vez, Senhor, nós nos mostramos diante da tua presença, pela tua graça e misericórdia. Grande é o privilégio do Senhor nos ouvir, de atender as nossas orações. E esse é o momento em que nós estamos diante do Senhor, diante do teu altar, aqui em espírito e em verdade, Senhor, para colocar diante da tua presença, e bem sabemos que elas já estão, as crianças da nossa igreja, nome por nome que citei aqui, mas como o Senhor as conhece muito mais que eu, Senhor. Como o Senhor as conhece profundamente, conhece o coração de cada uma delas, a alma de cada uma delas, o pensamento de cada uma delas, conhece as características, personalidade e caráter de cada serva e servo pequenino dos quais nós estamos intercedendo agora essa manhã. Ó Deus, nós queremos em primeiro lugar, antes de pedir a tua proteção, nós queremos agradecer pela vida dessas crianças, pela vida de cada uma delas. Senhor, como sabemos que é difícil educar uma criança nos nossos dias. Como sabemos que temos vivido numa sociedade que jaz no maligno, num mundo tenebroso, num mundo influenciador para o mal. Nós bem sabemos que as famílias têm tido grande dificuldade em poder educar, em poder direcionar, principalmente nos caminhos do Senhor, a esses pequeninos para que cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Ó Deus, mas nós te agradecemos porque tu tens guardado cada um deles. Tu tens protegido, tu tens livrado do mal, mesmo quando o mal rodeia, mesmo quando o mal lança setas, mas o Senhor não deixa que esses pequeninos, essas crianças sejam esmagadas pelo mal. O Senhor protege, porque assim como tu dizes que delas é o reino dos céus. Ó Deus, nós te agradecemos de todo o coração. Obrigado, Senhor, pelo cuidado. Quando os nossos olhos não conseguem olhar para elas 24 horas, tu tem acampado anjos ao redor dessas crianças 24 horas por dia. Os teus olhos não saem de cima delas. O teu cuidado não se afasta de cada uma delas. Muito obrigado, Senhor, quando não podemos dar conta, quando não podemos estar juntos, quando não podemos discernir o coração e o pensamento das nossas crianças, o Senhor assim o faz para a glória de Cristo. Esse é o nosso agradecimento e a nossa intercessão é que o Senhor converta o coração das crianças, que o Senhor traga essas crianças para junto de ti, que o Senhor converta crianças no mundo inteiro, em todo o Brasil, as crianças da nossa IPB, das crianças do nosso presbitério, de cada igreja, as crianças da nossa igreja, que elas continuem fervorosas, amando ao Senhor, dedicadas no trabalho do Senhor, para que cresçam a serem servas direcionadas, Senhor, pelo teu Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, para que honrem os seus pais, obedeçam aos seus pais, honrem a família, para que sejam boas donas de casa, para que sejam bons
trabalhadores, maridos, mulheres, para que sejam esposas decentes, para que sejam mães, para que sejam homens honestos, para que sejam direcionadores e proclamadores das boas novas para a glória de Cristo. Protege, Senhor, grandemente essas crianças. Leva em paz, em segurança, a pequena Esther Mariana, Senhor, para a Itália, para aquele país, para que ela seja levada em segurança juntamente com sua mãe, na sua viagem, protegida pelo Senhor, e que lá ela continue crescendo na graça, no conhecimento e no amor ao Senhor, para a glória de Cristo. Nós oramos, Senhor, agradecidos, sabendo que o Senhor tem cuidado de cada uma delas, para a glória de Cristo. Muito obrigado, Senhor, a tua igreja agradece, as famílias dessa igreja agradecem pelo teu cuidado aos filhos, às filhas, aos netos, às netas, aos sobrinhos e sobrinhas, a todos aqueles pequeninos que dependem da orientação dos adultos e, acima de tudo, que dependem da orientação bíblica dada pelo Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós louvamos ao Senhor, damos graças, agradecemos por tudo que foi feito até aqui. Louvo a Deus pela vida de Esther, louvo a Deus pela vida de cada uma dessas crianças que citamos aqui essa manhã. Continue orando por elas, intercedendo, não desista das crianças, assim como não devemos jamais desistir da nossa família. Não desista de orar por elas, porque um dia mais tarde elas vão se lembrar das orações, vão se lembrar de toda a intercessão, vão se lembrar de todo o ensinamento bíblico que tiveram, e Deus irá honrar, estará honrando assim fielmente os servos e servas dedicados ao Senhor nesse trabalho. Eu peço a você que leia o que nós colocamos com todo carinho, uma mensagem da Igreja Presbiteriana de Jardim de São Paulo, a Esther. Está lá no nosso boletim, na capa, no finalzinho da capa. Eu quero ler aqui rapidamente, tem um tempo ainda, Micaela, aqui para ler. Então eu quero ler essa mensagem da Igreja Presbiteriana de Jardim de São Paulo, a Estherzinha Mariana, que ela guarde e leve essa mensagem no seu coração, juntamente com sua mamãe, e possam assim estar se lembrando dessa igreja amada e que ama a cada uma delas para a glória de Cristo. A mensagem que nós deixamos diz o seguinte: Esther, a infância é uma fase maravilhosa, talvez o melhor tempo da vida, e apesar de alguns dos assuntos bíblicos parecerem difíceis, a você e a outras crianças, toda criança pode aprender muito sobre o reino de Deus. Saiba que para Jesus Cristo, cada criança, assim como você, é especial. O desejo dessa igreja que te ama e amará por toda a sua vida é de que você cresça na graça e no conhecimento de Jesus e também no seu amor. Um dos textos bíblicos que mostra o amor de Deus pelas crianças é o que resiste às palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, lá em Marcos capítulo 10, versículo 14, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence a elas. Então, lembre-se, pequenina, Deus ama você incondicionalmente. Ele lhe criou a sua imagem e semelhança. Isso dá a você dignidade e valor. O seu amor e o cuidado são para você e para todas as crianças, até para aquelas não nascidas ainda. Conforme o Salmo 139, o verso 13 até o verso 16. Então Deus te abençoe, abençoe a sua mamãe Milena, abençoe a toda a tua família, que o Senhor te guarde, que o Senhor profundamente lhe encha de graça e também de misericórdia. Esse é o desejo do coração, certamente, de toda a Igreja Presbiteriana de Jardim de São Paulo, que ama você incondicionalmente e estará orando por você sempre, sempre para a glória de Cristo. Queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Eu quero me impetrar a bênção apostólica nesse momento e logo depois, assim, estar lembrando aos irmãos à noite, o culto às 19 horas, o culto vespertino, que estaremos aqui adorando ao Senhor, orando, agradecendo a Deus pela vida dos amados irmãos da igreja e também pela vida de Esther, que estará aí viajando hoje à noite para a Itália. Nós estejamos orando e intercedendo a Deus pela viagem dela. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouse sobre todos vós, sobre os vossos corações,
e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Não esqueçam de, ao receber o link nesse momento da classe da UMP, os jovens terão estudo com o seminarista Helder. Então fique atento quando o link já estiver aí no seu privado, e também o link será colocado lá no WhatsApp da UMP para estarem com o assunto da palavra de Deus, estudando com o seminarista. Deus abençoe, irmãos, um bom domingo, que o Senhor abençoe o alimento já de cada um antecipadamente, e até a noite, se Deus quiser.